Vitória da Conquista ultrapassa 5 mil casos da Covid-19 e chega a 101 mortes. Governo federal veta reajuste salarial a servidores. Condomínios são obrigados a denunciar violência contra mulheres, crianças e idosos. Tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Segunda-feira, 31 de agosto, o SB Notícias está começando agora. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao SB Notícias, informação, formação e conhecimento. A gente começa a edição de hoje falando da pandemia do novo coronavírus. Vitória da Conquista ultrapassou os 5 mil casos de Covid-19 e chegou a 101 mortes. A flexibilização de determinadas atividades não essenciais favoreceu essa triste marca. Vitória da Conquista ultrapassou a triste marca de 5 mil casos e 100 mortes por Covid-19. Desde o início da pandemia, em março deste ano, até o momento, a terceira maior cidade do estado da Bahia possui 5.266 casos confirmados, 27 desses registrados nas últimas 24 horas e 101 óbitos. No dia 29 de março, eram 154 casos notificados. Naquele momento, o município não registrava nenhum caso confirmado de pessoa infectada pelo novo coronavírus. Em 29 de abril, 31 pessoas já haviam sido confirmadas com Covid e 3 já tinham falecido por causa da doença. No terceiro mês de pandemia, em 29 de maio, o número de casos confirmados saltou para 134, com 5 mortes. O boletim do dia 29 de junho trazia 674 confirmações e 15 óbitos. Após a flexibilização da atividade comercial, o mês de julho já contabilizava 2.417 casos confirmados de Covid-19 e 49 pessoas vítimas da doença. Em 29 de agosto, Vitória da Conquista registrou 5.239 casos confirmados e 100 óbitos. Mesmo com a perda de tantas vidas e com ações de enfrentamento da doença, parece que a população relaxou com os cuidados. Infelizmente, as pessoas têm relaxado com as medidas de prevenção. São pessoas sintomáticas que não cumprem devidamente a quarentena. Não é difícil a gente encontrar pessoas na rua sem máscara ou utilizando a máscara de forma errônea, utilizando a máscara no pescoço, por exemplo. Isso contribui para a propagação do vírus. A flexibilização de determinadas atividades não essenciais favorece a sensação de normalidade, mas a infectologista lembra que a pandemia não acabou. Devemos reforçar que o vírus continua circulando. O aumento exponencial no número de casos confirmados de Covid-19 e o número significativo de óbitos nos demonstra que a comunidade deve permanecer mantendo cautela. E o cidadão tem que se conscientizar que, isoladamente, cada esforço é importante. No sábado, 29 de agosto, o prefeito Erzin Guzmão usou as redes sociais e lamentou as 100 mortes por Covid-19 em Vitória da Conquista. Em solidariedade às vítimas, o chefe do Executivo Municipal decretou 3 dias de luto oficial. Em novo decreto assinado neste domingo, o prefeito manteve a 4ª fase de reabertura gradual das atividades econômicas, renovou a suspensão das aulas presenciais e, como novidade, proibiu a distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer material impresso. Vamos agora para o telão saber mais dos dados aqui em Vitória da Conquista. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 25.513 casos notificados, 5.266 casos confirmados, 1.077 confirmados por laboratório, 3.256 confirmados por testes rápidos, 11.775 casos descartados, 5.142 casos em investigação, 536 em recuperação, 4.629 casos, 4.629 pessoas recuperadas da doença, 101 óbitos. Vamos agora ver o índice de ocupação de leitos aqui na cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, são 70 leitos de UTI, 58% já estão ocupados, 98 leitos clínicos,
46% ocupados. Esses são os dados aqui de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Olha só, a pandemia não acabou, a gente volta a pedir a você que continue seguindo as orientações dos especialistas em saúde. Mais do que nunca, o momento é de preservar vidas. A gente muda agora de assunto e fala sobre o reajuste salarial a servidores. A Câmara dos Deputados decidiu manter o veto do presidente da República à possibilidade de reajuste salarial para todas as categorias do funcionalismo público até o fim de 2021. O que significa é que esses profissionais não poderão ter aumento dos salários. O presidente justamente vetou para que o dinheiro da saúde não vire aumento de salário e hoje o Senado derruba o veto do presidente. Quer dizer, é um péssimo sinal, O impacto potencial é uma perda de até 120 bilhões, é um desastre. Pegar o dinheiro da saúde e permitir que se transforme em aumento de salário, de funcionalismo, é um crime contra o país. Péssimo sinal, desastre, crime contra o país. Dessa maneira que o ministro da Economia, Paulo Guedes, se referiu à derrubada do Senado do veto do presidente Jair Bolsonaro, que suspendia reajustes a servidores públicos até 2021. Vergonhoso isso. O ministro Paulo Guedes mentiu, dizendo que teria aumento de despesa para o país. É vergonhoso. Bolsonaro mandou desembolsar ontem 4 bilhões de reais para os deputados manterem o veto dele. Derrotado no Senado, o governo conseguiu a manutenção do veto na Câmara dos Deputados. A justificativa adotada pelo governo para sensibilizar os deputados a manterem o veto ao congelamento dos salários dos servidores dava conta de que, se a medida fosse aprovada, o país teria um prejuízo de mais de 120 bilhões de reais. Estão fazendo um mercado político e mentindo para a nação brasileira, dizendo que nós estamos querendo dar aumento. Não, nós não queremos permitir o congelamento dessas carreiras. Sabe por quê? É uma perversidade. Quem está enfrentando o coronavírus é um exército civil que está colocando sua vida em risco. Em Vitória da Conquista, diversas categorias de servidores públicos se posicionaram contrários à manutenção do veto presidencial. Existe uma campanha de difamação contra os servidores públicos, para jogar a população contra os servidores públicos, dizendo que servidores públicos ganham salários altos. Isso não é verdade. A gente viu essa campanha agora vindo do ministro Paulo Guedes. A maioria, a metade dos servidores, recebem somente até 3 salários mínimos. Portanto, não é verdade que os servidores recebem salários altos. Aqui na Bahia, nós estamos com os salários congelados desde 2015. Perdemos já quase 1/3 dos nossos salários para a inflação. E, na verdade, tivemos mesmo nossos salários reduzidos por conta dos 2 aumentos que o governador Rui Costa já fez do valor que é descontado dos nossos salários para a Previdência. É com muita indignação que os servidores públicos recebem a notícia do congelamento dos seus salários em 2021, considerando que grande parte dos nossos servidores no Brasil inteiro recebem salário mínimo ou até menos que salário mínimo, não foi concedido para esses profissionais o auxílio emergencial, né? E muitos tiveram em seus lares ou o esposo desempregado, ou a esposa, né, desempregada, aquele membro da família que ajudava na renda familiar, que trazia o alimento para casa. Defendendo a importância do serviço público, eles também reverenciaram o trabalho realizado pelos profissionais que estão na linha de frente de combate à Covid-19. É importante lembrar que são os servidores públicos que estão na linha de frente do combate à pandemia, ao coronavírus, levando os serviços públicos para a população. E é importante defender o investimento nos serviços públicos e é importante defender o trabalho dos servidores públicos. Lamentável, um total desrespeito ao trabalhador. Agora chegou a hora da previsão do tempo, vamos ver como é que fica tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e região.
Predomínio de sol em Vitória da Conquista. À noite tem poucas nuvens, a mínima é de 13 graus e a máxima não passa dos 25 graus. Vamos conferir agora como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Tempo firme e céu aberto na cidade de Guanambi. Por lá, as temperaturas variam entre 20 e 32 graus. Em Itapetinga, o tempo segue aberto com muito sol. A menor temperatura registrada é de 17 graus e a maior de 31. O sol aparece em Jequié durante todo o dia. A temperatura mínima registrada é de 19 graus e a máxima de 30 graus. No próximo bloco você vai saber da lei que obriga condomínios a denunciarem violência contra mulheres, crianças e idosos. É um instante só, o ESB Notícias volta já. Ingressar à universidade pública de qualidade reconhecida foi extremamente importante na construção da minha caminhada. O seu compromisso com a formação crítica do graduando, o seu compromisso com a ciência, com a extensão e com a pesquisa, foram fundamentais para que eu alcançasse tudo o que eu alcancei até hoje. Foi através das experiências que tive durante essa formação que eu pude me reconhecer e também me fortalecer enquanto artista, enquanto educadora e pesquisadora. Fui aluno da UESB, eu fui formado e reformado na universidade pública. E como egressa do ensino público, entendo que tenho uma responsabilidade social. Essa relação universidade e comunidade sempre foi muito forte. Gratidão, família UESB, parabéns pelos seus 40 anos de existência. UESB, 40 anos, conhecimento para uma vida plena. Nossa gente, no verso e na canção, na tinta, no pincel, no lápis e no papel, no palco chão, a lente, nossa gente. O ESB Notícias está de volta. Moradores de síndicos de condomínios são obrigados a informar casos de violência doméstica contra as mulheres, crianças e idosos às autoridades. A lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia e já está em vigor. O condomínio que não cumprir a lei poderá receber advertência e até multa. Agora é lei. Os condomínios residenciais, através do seu síndico ou representante, são obrigados a denunciar às autoridades competentes a ocorrência de casos de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos, no interior das unidades ou nas áreas comuns. Para o advogado Bruno Sondrini, a nova lei pode ser considerada uma vitória e, além de ajudar no enfrentamento à violência, pode salvar vidas. Além de facilitar a fiscalização do poder público, obrigando o síndico a denunciar agressões naquele meio social, ajuda no enfrentamento de violências que acaba salvando vidas ao tempo que pune os agressores. Além de agregar as políticas públicas e valores de direitos humanos dentro daquele meio social. A Lei número 14.278, de 12 de agosto de 2020, foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. A ação deve ser de forma educativa, fixando nas áreas comuns cartazes ou placas e distribuindo comunicados explicando a nova lei, na qual o condomínio está submetido, além de divulgar os canais oficiais para denúncia de violência doméstica e familiar contra mulheres, através do Disque 180 e Disque 100 para as crianças, adolescentes e idosos. O condomínio que não cumprir a lei poderá receber advertência e até multa que varia entre R$500 e R$10.000, a depender das circunstâncias da infração e de eventual reincidência. O valor arrecadado será doado para fundos e programas de proteção da mulher, da criança, do adolescente e do idoso. Júlio César é síndico em um condomínio em Vitória da Conquista e aprovou a nova lei. Segundo ele, ações de conscientização já vêm sendo realizadas com os moradores e colaboradores. A gente procurou passar sempre para as autoridades, no caso geralmente a polícia, geralmente também a gente toma conhecimento já quando tem um flagrante.
E a gente está sempre estreitando a relação com a polícia e passando diretamente para as autoridades para tomar conhecimento e fazer as apurações necessárias. Além disso, já coisa de anos já, a gente faz uma campanha junto aos moradores para que denunciem. E aí eles acabam tendo essa consciência, os próprios vizinhos acabam denunciando quando tem alguma coisa, quando ocorre alguma coisa estranha no apartamento lá do apartamento do vizinho. Também eles acabam acionando também a portaria acaba ligando para o 190, passando para a polícia, e a polícia vem exatamente apurar a situação e verificar o que está acontecendo. E essa apuração e saber se realmente é uma agressão, aí fica a cargo da autoridade competente, que no caso é a polícia. Mas aqui tem funcionado dessa forma, a gente faz campanhas educativas sempre, já como disse, é coisa de anos, e os moradores hoje estão conscientes, os colaboradores também estão orientados assim que receberem uma denúncia, assim que recepcionarem uma denúncia, eles fazerem a comunicação com as autoridades também. E a denúncia continua sendo a principal ferramenta no enfrentamento à violência doméstica e familiar, como ressalta o advogado Bruno Sondreni. Não há outra postura senão denunciar. Na verdade, precisa acabar com a cultura do medo. Aquele eu não me envolvo. O crime ele não pode sobrepor aos valores pessoais. Quando se trata de crime dessa natureza, a culpa passa a ser nossa quando deixamos de denunciar. Se o condômino tiver conhecimento de qualquer agressão, ele pode comunicar diretamente ao síndico, que passa então a ter a obrigação de denunciar nos órgãos legais. Ou então o próprio condômino pode fazer a denúncia direta, tanto na delegacia, ou quanto pelos telefones disponibilizados para crimes específicos. Importante projeto em defesa dessas pessoas que sofrem a violência, muitas vezes em seus próprios lares. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Tabagistas têm seu sistema respiratório prejudicado pelo fumo e, se infectado pelo coronavírus, podem ter sua saúde ainda mais ameaçada. O tabagismo é uma doença crônica causada pela dependência à nicotina, substância presente nos produtos à base de tabaco. É fator de risco para o desenvolvimento de vários tipos de câncer, como leucemia, câncer de bexiga, de pâncreas, de fígado, câncer de colo do útero, câncer de esôfago, câncer de rim, câncer de laringe, câncer na boca, câncer na faringe, câncer de estômago, de cólon e reto, câncer de traqueia, brônquios e pulmão. Não só de forma direta, porque ele pode causar malefícios para o pulmão, mas também ele pode trazer malefícios para outros sistemas. Quanto mais eu fumo, quanto mais o paciente fuma, mais esse risco é aumentado. Quanto mais tempo ele perdura fumando, maior vai ser o risco para ele. A Organização Mundial da Saúde aponta que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. 7 milhões dessas mortes são por conta do uso direto do produto. O restante são não fumantes que estão expostos ao fumo passivo. No Brasil, 428 pessoas morrem por dia por causa da dependência à nicotina. Em 1996, foi criado o Dia Nacional de Combate ao Fumo, quando o tabagismo passou a ser encarado como um problema de saúde pública. A partir disso, as carteiras de cigarro passaram a ter indicativos dos problemas que o tabaco pode causar. Quanto mais tempo eu demoro de parar de fumar, mais risco eu vou ter e mais efeitos colaterais. Se eu paro de fumar mais precocemente, eu consigo então eliminar os efeitos nocivos que esse tabagismo pode causar no organismo. E o grande problema, você falou, então o problema é experimentar. Então, quando alguém oferecer para você um cigarro, experimente, fume aqui pela primeira vez, esse não tem que vir desde a primeira vez. Nilza disse sim ao cigarro aos 14 anos. Aos 27, ela decidiu dizer não e há 37 anos largou o tabagismo. Meu nome é Maria Nilza, comecei a fumar por incentivo das amigas. Eu tenho 64 anos. Comecei a fumar com 14 anos, então eu fumei durante 13 anos. Aí eu parei de fumar, por iniciativa própria. Depois que eu parei de fumar, eu comecei a respirar melhor, comecei a viver melhor, comecei a me sentir melhor. Depois que eu parei de fumar, eu me senti outra pessoa.
O ESB Notícias encerra essa edição lamentando profundamente por todas as mortes por coronavírus em Vitória da Conquista e região e se solidariza com os familiares e amigos. Registramos que não são só números e que todas as vidas importam. Continue evitando aglomerações, mantenha o distanciamento social, lave corretamente as mãos com água e sabão e use máscaras. Essa pandemia vai passar. Se cada um fizer a sua parte, vai passar mais depressa. Egoísmo nesta hora não dá certo. Mais empatia. Até amanhã. A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia. Cientes aqui de Águas Claras também protestaram hoje por conta dessas restrições aqui na região. Ficaram 21 dias fechados, né? Estabelecimentos fechados, da outra vez em que o bairro passou pelas medidas. Dizem que